O que é um santo? A maioria das pessoas sabe que esse dispositivo simples era destinado a iluminar residências, como dizemos hoje, de classe econômica. Na verdade, trata-se de uma construção metálica que podia ser colocada em pé ou pendurada, na qual se fixava uma lasca de madeira e se acendia. A luz obtida dessa forma era o produto final. Numerosos escritores e poetas mencionaram em suas obras como, durante as longas noites de inverno, as camponesas preparavam fios à luz das lascas de madeira, cantando suas canções. Nas casas das classes mais altas e entre o povo mais rico, a luz de lascas de madeira não era usada, pois podiam-se dar ao luxo de ter velas. Isso soa romântico, mas se pensarmos bem, causa ceticismo. Apesar da óbvia inviabilidade técnica, muitas pessoas atualmente tentaram reconstruir esse processo de obtenção de luz usando lascas de madeira. E todos, sem exceção, ao final afirmaram que isso é um absurdo. Em primeiro lugar, a luz obtida era muito fraca. Em segundo lugar, a lasca de madeira queimava muito rápido. E em terceiro lugar, com o uso prolongado da lasca, um cômodo pequeno rapidamente se enchia de fumaça. Sem mencionar a segurança contra incêndios. Na época, as pessoas temiam mais os incêndios do que as epidemias. Então, como funcionava esse tal Svetid? Existem muitas versões sobre isso. Os defensores da teoria das lascas de madeira afirmam seriamente que, nesse caso, era usado um tipo especial de madeira, e que durante a preparação das lascas, elas eram embebidas com uma composição especial. Parece plausível, mas nesse caso seria mais fácil usar uma lâmpada a óleo comum de construção primitiva com um pavio. Elas também aparentemente eram usadas em massa, assim como o Svetitsia. E quando começamos a chamar lascas de madeira de Luchina, por tradição vamos citar o maior clássico da língua russa. No campo limpo, a neve ondulada brilha como prata e a lua manchada ilumina. A troika corre pela estrada Stolbovaya, cante nas horas do tédio da viagem na estrada. Na noite escura, doces para mim são os sons familiares, a canção vibrante do Udalói, cocheiro, eu em silêncio, vou ouvir avidamente sua voz. A lua clara brilha, fria e triste, o vento, distante, uiva, cante, Luchinushka, Luchina. Por que você não brilha com luz? Claro, Pushkin está acima de qualquer crítica, mas neste caso ainda quero dizer algumas palavras gentis, leia atentamente todo o texto. Aliás, este é o único caso em que o poeta menciona a palavra Luchina em suas obras. Isso pode ser verificado em mecanismos de busca. E por que ele conduz o poema com quartetos regulares, mas no final de repente interrompe um deles pela metade? Talvez ele tenha se cansado do árduo trabalho poético, adormeceu sem terminar e depois esqueceu, largando de mão. Ou talvez tenha sido um caso semelhante ao do desenho animado 3 de Prostokvashino, quando as duas últimas linhas foram escritas por outra pessoa sobre o fato de que as patas doem e o rabo dói? Muito provavelmente o poema estava completo, só que depois o poeta escreveu sobre Luchina, algo que hoje em dia o cidadão comum não precisa saber. Esses versos foram removidos de forma muito descuidada, deixando a outra metade da quadra no lugar. E realmente, que tipo de lasca de madeira em chamas pode estar em uma troika em disparada? Se pensarmos bem, o graveto de madeira só virou tocha muito depois da morte do poeta. Quando os reconstruidores da história começaram a adaptar os fatos existentes ao passado para uma geração com memória reiniciada. Antes desse reinício, coisas completamente diferentes eram chamadas de tochas. Então surge a pergunta, o que eram essas coisas? De acordo com antigos mapas, no local da cidade de Ivanovo, havia um assentamento chamado Lush, e com tamanha abundância de tecelãs naquele lugar, esse assentamento poderia ser imaginado como uma única grande tocha. Mas como as tecelãs conseguiam trabalhar durante as longas noites de inverno? Obviamente, a tocha era um atributo indispensável do trabalho das tecelãs. Já foi mencionado que, não por acaso, durante o início do socialismo, quase todas as fábricas têxteis passaram a se chamar Raio Vermelho. Naquela época, a palavra vermelho passou a ser associada a tudo o que chamava atenção para uma melhor percepção psicológica do novo regime que se instalava. Acontece que a luz também podia brilhar muito intensamente, mesmo com a aparente imperfeição deles. Vamos procurar esse dispositivo em um famoso leilão europeu de antiguidades que parodiava com sua construção essa luminária. Com seu formato, ele lembra uma casa com velas colocadas no telhado em certos intervalos. É provável que antes existissem casas semelhantes, mas atualmente não se encontra mais nada parecido. Mas, para surpresa, em alguns lugares ainda restaram esses desenhos. Esse caso não é único. Com vigas semelhantes, os telhados de quase todos os terem russos eram decorados.
Deve-se supor que nelas ardiam não exatamente lascas de madeira, e então os vetetes inesperadamente adquirem uma certa complexidade. Por que colocavam essa iluminação arquitetônica nas casas e como ela funcionava? Mas se naquela antiga Ivanovo todas as casas fossem feitas dessa forma, ela com todo direito poderia ser chamada de Luz. À noite essa cidade devia parecer, imagino, muito bonita. E em cada casa havia uma mini fábrica de tecelagem iluminada pelos mesmos raios de alguma força desconhecida, mas certamente não pelo fogo de lascas de madeira. Aqui está mais uma peça de ferro. Artefatos semelhantes existem em quantidade suficiente em quase todos os museus regionais da parte central da Rússia. O que é isso, afinal? Dizem para nós que este é o próprio Svetit. Pelo seu aspecto, ele é cravado em uma parede de madeira, mas como segurava os raios? Mas se neste caso havia cerca de 10 centímetros entre o fogo e a parede de madeira, um incêndio seria garantido ao menor descuido. Este objeto se parece mais com um suporte que sustentava uma faixa de ferro nas paredes de madeira. Se ele deveria sustentar o fogo, então deveria ter alguma continuação para cima. Mas em todos os exemplares não há nada parecido. Talvez tenha sido cortado, talvez nunca tenha existido ali. E isso é apenas um suporte para segurar uma barra em paredes de madeira e não tinha nenhuma função direta de iluminação. Simplesmente era exposto na exposição do museu no contexto desejado, como acontece muito frequentemente com muitos artefatos. Era preciso de alguma forma explicar a sua finalidade. No entanto, em plataformas estrangeiras de antiguidades, encontram-se artefatos muito interessantes, cuja explicação nos dias de hoje é quase impossível. Até mesmo o site de leilão na internet, na maioria dos casos, não faz isso, apenas informa o material de fabricação. Sobre esses itens, há menção no contexto de aparelhos domésticos do século XVIII e são chamados por uma palavra de difícil tradução, rushnip. Embora, além disso, também sejam mencionados como chapinhas, ou seja, dispositivos usados no tratamento térmico de materiais orgânicos, como cabelo ou tecidos. O que é isso, afinal? Tudo isso não faz sentido algum e parece mais um conjunto de peças de ferro feitas atualmente para parecerem antigas, ou seja, uma falsificação. Vamos tentar analisar cada objeto separadamente. Como vemos, nosso Svetets, do primeiro tipo, neste caso, é parte integrante de um dispositivo mais complexo. Essas mesmas pinças já estão montadas em uma haste metálica. E onde exatamente ali era preciso inserir os pavios? Será que era mesmo nessas próprias pinças? Bom, claramente não. Nessas pinças, no máximo, colocavam uma folha refletora ou uma cúpula que funcionava como um acessório de iluminação. E o próprio aparelho era montado em uma dobradiça próxima, e com seu peso, esse aparelho mantinha as pinças fechadas. Uma construção bem simples, sem nenhum lugar para pedaços de madeira em chamas. Vamos examinar outro objeto similar. Esses itens são de lotes de leilão distintos, separados por anos. Nosso castiçal com pinças a cada vez vai ficando mais civilizado, transformando-se em um abajur de iluminação bastante familiar para nós. E, aliás, um abajur elétrico, só que não se observa nenhum fio nele. Vamos olhar para o topo dele em mais detalhes. O diagnóstico é claro. Nosso Svetets é um abajur comum, só que o soquete para a lâmpada dele é feito de metal. Nos dias de hoje, isso é, claro, um absurdo. Talvez isso nem seja um soquete de lâmpada? Vamos dar uma olhada no topo de outro exemplar semelhante. Não há absolutamente nenhum erro, isto é um soquete para lâmpada elétrica, e o dono deste abajur não tinha absolutamente nenhum medo de levar um choque ao tocar numa construção como essa. Mas como funcionava o interruptor nesse caso se a lâmpada não tinha fios? E que tipo de lâmpadas eram essas se o interruptor com uma corrente metálica tocava o soquete metálico? É tudo muito simples. Nikola Tesla nos explicaria que a rede de alimentação era de um único fio e o contato era feito com o terminal central do soquete da lâmpada. O contato rosqueado aqui servia apenas para a estabilidade mecânica do soquete no suporte, e a própria lâmpada girava facilmente em uma articulação, proporcionando o ângulo de iluminação necessário. Essas lâmpadas ainda são demonstradas em funcionamento em alguns museus. Na verdade, elas já foram adaptadas para a rede elétrica moderna, que simplesmente não existia na época em que essas lâmpadas foram fabricadas. E como você já entendeu, sob a aparência de candelabros. Nos museus são exibidas peças de dispositivos de iluminação bastante civilizados, que hoje em dia, pelo seu princípio de funcionamento, não são usados absolutamente em lugar nenhum. E nos museus russos, além disso,
são exibidas peças que estão longe de serem as melhores e mais relevantes. Na época soviética, ainda existia uma parte desses dispositivos de iluminação. O rosto de Stalin, visto aqui, desapareceu gradualmente até o final do século XX, mas neste caso isso não é relevante. Olhe para o perfil da lâmpada. Lá não há filamento nem qualquer contato elétrico direto. Que elemento então a acendeia? Na verdade, isso se aplica igualmente a todas as lâmpadas mencionadas acima. Essas lâmpadas funcionavam em um circuito elétrico de fio único. E elas funcionavam assim na Europa, na Rússia e em todo lugar, e muito brilhantemente. E esse fato já é muito difícil de contestar. Esta é a estação do Vietnã francês do início do século XX. Como essa solução técnica de iluminação apareceu lá é completamente desconhecido agora. Talvez tenha restado depois do Império dos Grandes Mogóis e acidentalmente acabou na lente do fotógrafo. Atualmente, tais artefatos não são encontrados. A pagoda é uma construção antiga de finalidade desconhecida. Por algum motivo, ninguém presta atenção ao fato de que o nome dela se parece muito com a palavra eslava pogoda, e de qualquer forma, essas lâmpadas não poderiam funcionar sem condutores metálicos. É óbvio que dentro dessas construções de madeira, de uma forma ou de outra, havia estruturas de ferro. E provavelmente para realizar o contato elétrico com essas lâmpadas, era utilizado os vétets. Naturalmente, apenas onde havia necessidade disso. Com a presença de estruturas de ferro maciças, as lâmpadas eram penduradas diretamente nelas, e esses dispositivos também pareciam bastante civilizados, e do ponto de vista do design, até bonitos. E como isso era aplicado em casas residenciais para a classe média e alta? Na verdade, lá não havia necessidade de aplicar. Todos os aparelhos de iluminação iluminavam, embora usassem o mesmo princípio, eram instalados sob tetos altos em lustres luxuosos. Fotografias de lustres semelhantes foram amplamente utilizadas nos trabalhos de muitos pesquisadores. E houve muitas discussões acaloradas sobre se havia ou não fios elétricos ocultos nelas. Acredito que agora ninguém vai discutir que não havia fios nelas. A estrutura dessa luminária era o único fio, e a ligação dessas luminárias era feita conectando-as à estrutura metálica do edifício. Atrás dos painéis falsos das paredes havia um dispositivo parecido com um trinco de janela, que realizava esse tipo de contato. Aqui está mais um interessante exemplar antigo de luminária. Como lembramos, com a qualidade do isolamento dos fios no final do século XIX, qualquer uso deles dessa forma levaria a um curto-circuito muito rapidamente. Lá não havia fios isolados, e aqueles mesmos cordõezinhos eram feitos de fio comum de cobre ou latão sem isolamento. Elas serviam para mover para cima e para baixo um estranho suporte suspenso, e era nesse suporte que estava o segredo do truque de acendimento das lâmpadas. Aqui vai outro exemplo. Esta é aquela mesma misteriosa esfera leitosa, que foi mencionada em todos os trabalhos sobre a descrição dos sistemas de iluminação dos séculos XVII e XIX. Provavelmente até mesmo Lomonosov se referiu a ela em suas obras, e muitos outros a descreveram. Vamos ver como ele está conectado. São apenas dois fios não isolados, conectados ao corpo do lustre. Esses dois fios eram necessários apenas para conectar essas esferas em uma guirlanda de Belém. O interior do templo é do século XIX. Provavelmente, essa esfera serviu de protótipo para os modernos aparelhos de iluminação em estilo antigo, que podem ser encontrados em cidades russas por toda parte. Por exemplo, no metrô, só que não penduram em fios, mas instalam em colunas de bronze. Isso também é um tipo de luminária. Será que a energia do passado foi esquecida nos dias atuais? E mesmo assim, qual elemento fornecia luz nesses aparelhos semelhantes? A questão ainda permanece em aberto. A ciência moderna explica o funcionamento desses aparelhos elétricos, dizendo que a rede de alimentação cria a ionização do gás inerte dentro da lâmpada, o que, por sua vez, provoca a emissão de luz. Parece simples e compreensível, mas o leilão de antiguidades revela novas coisas interessantes. Este é um aparelho de demonstração comum para efeitos elétricos. Provavelmente era um equipamento para experimentos escolares de física daquela época, ou simplesmente um brinquedo infantil. Na sua base estava a iluminação dos tubos de Geisler, que na verdade eram lâmpadas de descarga em gás em um campo elétrico. E esse campo elétrico, por sua vez, era criado pela bobina de Ruhmkorff. No geral, nada de incomum, se não fosse pela etiqueta localizada na parte inferior deste lote. Acontece que todos esses tubos são, nada mais nada menos, tubos de vácuo. Se traduzirmos para uma linguagem comum, não há nada dentro deles.
Nem gases inertes, nem gotas de mercúrio, nem revestimentos de fósforo nas paredes, como nos dispositivos de iluminação modernos. Na verdade, nada mesmo. Claro que, a rigor, um vácuo perfeito feito pelo homem não existe, então vamos considerar que dentro desses tubos havia ar fortemente rarefeito. A decoração dessas lâmpadas era dada apenas pelas cores do vidro com que eram feitas, e a luz do vácuo aceso nelas. Soa estranho, mas é isso mesmo. Com vidro transparente comum era sempre igual. Então, o que brilhava com uma luz tão bonita nesse tal vácuo? O mais difícil nessas lâmpadas era o trabalho do vidreiro, o resto era elementar. 2 extremos selados do eletrodo, o ar era retirado e tudo funcionava. A luz surgia sozinha do nada. Mas não é assim que acontece. Vamos assistir mais. Um conjunto semelhante de tubos de Geisler de lotes de um leilão de antiguidades. Dentre eles, 2 lâmpadas se destacam pelo seu tipo em relação ao restante. O que são essas, já estamos observando. Além da lâmpada semelhante na foto à direita, ainda há telinhas rachadas na caixa. Então, para que servem elas? Provavelmente isso é um estande para demonstração de radiação de raios X, embora um pouco primitivo. Ao que parece, antigamente não tinham nenhum medo desse tipo de radiação. Antigamente, os tubos de raios X também eram ligados à rede a partir das bobinas de Ruhmkorff. Só que hoje em dia quase não há informações sobre isso. Descrição do tubo de raios X. Os principais elementos construtivos do tubo de raios X são o cátodo e o ânodo metálicos, sendo que o ânodo antigamente também era chamado de anticátodo. O cátodo, ao ser aquecido, emite elétrons. Ocorre a emissão termoeletrônica. Em seguida, devido à grande diferença de potencial entre o cátodo e o ânodo, que pode chegar a dezenas ou centenas de kilovolts, o fluxo de elétrons é acelerado e adquire grande energia. O feixe de elétrons acelerados atinge o ânodo carregado positivamente. Ao alcançar o ânodo, os elétrons sofrem uma desaceleração brusca, perdendo instantaneamente grande parte da energia adquirida. Nesse processo, ocorre a radiação de frenagem na faixa dos raios X. Durante a frenagem, apenas cerca de 1% da energia cinética dos elétrons é convertida em radiação de raios X, enquanto 99% da energia se transforma em calor. Todas as pessoas tecnicamente instruídas com mais de 40 anos sabem muito bem o que é emissão termoeletrônica e até mesmo a observaram em receptores valvulados. Se alguém não sabe, isso é a emissão de elétrons de um metal para o meio ambiente sob a ação de um forte aquecimento. Uma característica marcante de todos os dispositivos que utilizam emissão termoeletrônica são 2 eletrodos adicionais para o circuito de aquecimento elétrico. Vamos olhar para esses tubos de raios X primitivos e tentar encontrar eletrodos adicionais. Não vamos encontrar. O que havia de tão misterioso na bobina Ruhmkorff que permitia raios X em eletrodos não aquecidos dos tubos e por quê? Ela foi posteriormente substituída por um transformador de Tesla. Acontece que Tesla não inventou esse transformador de Tesla. Em relação à bobina de Ruhmkorff, foi encontrado um trabalho impresso, mais parecido com uma publicação científico-popular de tabloide, naturalmente com indícios de notícia falsa de jornal. Mas algumas coisas desse trabalho merecem atenção. Trata-se de um aparelho que foi demonstrado em alguma exposição de conquistas do trabalho capitalista daquela época. Neste esquema estão envolvidas 4 bobinas de Ruhmkorff, conectadas entre si de uma forma um tanto estranha, e elas compartilham um interruptor comum, controlado por um elemento de Bunzina. Quem entende de circuitos elétricos vai notar imediatamente algumas peculiaridades. A principal delas é: para que serve uma certa bateria externa que está fora do quadro? Aliás, existem muitos esquemas de ligação das bobinas de Korff, onde chegam até ela não 4 fios, mas em nenhum lugar são mostradas as próprias baterias. Isso sendo que a bobina e outros elementos estão desenhados em detalhes, e provavelmente vale a pena citar alguns trechos. Do descrito técnico deste aparelho montado conforme o desenho, vamos resumir as vantagens obtidas pela máquina de Korff, cujos resultados, como é justamente mencionado no relatório, tornaram-se populares. Ela carrega praticamente instantaneamente sua faísca, acende o combustível, derrete os metais mais refratários, reproduz todos os efeitos do raio e gera oscilações elétricas. Conduzindo-as através das paredes de vidro do recipiente com até 10 cm de espessura e sem danificar as paredes. Isso permite decompor no recipiente em vapores e rapidamente combiná-los com os elementos do ar e assim restaurá-los com a ajuda de ácido nítrico. A comissão também observa que uma aquisição muito útil para a física dos meteoros
é o fato de que a centelha da máquina de Ruhmkorff consiste em duas partes dinâmicas, uma linha instantânea de fogo e um halo cuja duração é mensurável. O ímã desvia o halo, ele captura esse corpo em movimento e a centelha elétrica, assim separada, continua seu movimento em duas linhas ao mesmo tempo, até que a passagem da corrente galvânica seja interrompida. A lista de outras aplicações do sistema de Ruhmkorff é muito grande. Acrescentaremos apenas que ela é utilizada para medir a velocidade das balas disparadas por uma peça de artilharia, que ela forneceu à máquina a gás de Lenoir os meios necessários para a ignição periódica da qual essa máquina obtinha sua força mecânica, que o sistema encontra aplicação diária na exploração de pedreiras, escavação de túneis, detonação de minas e assim por diante. Ou seja, imagine quais tecnologias existiam naquela época. Para quem não sabe, halo também é aura, nimbo, um grupo de fenômenos ópticos atmosféricos, caracterizado pelo surgimento de uma iluminação secundária ao redor de uma fonte de luz, geralmente tendo a forma de anel, círculo, arco, coluna de luz ou poeira de diamante. O Sr. Ruhmkorff, ao que parece, deixou sua marca na história não só e não tanto pela sua bobina. Ele sabia perfeitamente quais elementos na atmosfera ele provocava perturbações e quais consequências isso poderia causar. Até mesmo o disparo controlado de túneis subterrâneos com aqueles mesmos canhões que hoje estão em museus. E coisas como emissão termoeletrônica eram primitivas demais para ele. Ele podia muito bem iluminar tubos de vidro sem precisar disso. Esse não era o nível dele. E mesmo assim, que tipo de bateria secreta Korff conectava à sua bobina para realizar tais superconquistas, vamos analisar. A luz do tipo 100, como já foi dito, em alguns lugares é chamada de chapinha. É óbvio que com a ajuda dela algo era aquecido para a posterior deformação. Aqui, aparentemente, não havia emissão de luz. À primeira vista, pode parecer que isso não brilha de forma alguma, no entanto, tem a ver com a luz da maneira mais direta possível. E mais adiante ficará claro o porquê. Nas fotos antigas, é possível ver que, com a ajuda dos modeladores, as donas de casa passavam babados nos toucados. Para isso, elas inseriam um atiçador aquecido com ponta arredondada dentro do modelador. Esses atiçadores, às vezes, acompanham os modeladores no conjunto, ao serem vendidos em leilão. Nada de incomum, ao que parece. Mas por que um instrumento tão simples tem tantas espirais metálicas? Isso é estranho, talvez seja para enfeite, mas nas pinturas dos artistas não se vê nenhuma. Ou talvez esse tipo de modelador também possa ser feito de forma mais civilizada. De forma semelhante ao abajur acima, algo começa a dar certo. Até na descrição do lote está escrito que há latão na construção. Como poderiam enfiar uma barra de ferro em brasa numa peça de latão dessas? Ela não duraria muito tempo, e a pétala dobrada novamente faz pensar que ela não está aqui só para enfeite. Ela se parece mais com uma construção primitiva de um condensador feito a partir do garfo de Avramenko. É preciso explicar que o garfo de Avramenko converte energia de alta frequência e alta voltagem, a chamada energia radiante, em baixa voltagem com alta corrente. Há diversos esquemas desse garfo disponíveis online, bem como múltiplas versões dos princípios de funcionamento. Essa energia radiante também acende lâmpadas comuns, que podem ser mergulhadas na água enquanto estão acesas. Energia radiante é aquele tipo de energia que parece estar dissolvida no espaço, e que muitos estão tentando encontrar agora. Em latim, radius se traduz como raios, é daí que vêm todos esses raios daquela época. Bem, por sua vez, a Bukovica pode dar uma compreensão mais detalhada da palavra sobre essa radiação, onde o processo duplo de interação com o esférico, o processo de transferência de um nível alto para um nível material mais baixo. Em tais construções, no garfo Avramenko não havia necessidade de estruturas metálicas no edifício. Já existia o potencial polarizado daquele mesmo elemento, que agora chamam de eletricidade fria. E ao aplicar esse potencial em uma estrutura metálica de tipo especial, por exemplo, um suporte no qual estão fixados aparelhos de finalidade necessária, era possível obter ou calor ou luz. E isso é o nosso modelador de cachos em sua forma normal, civilizada. Nenhum objeto incandescente era originalmente inserido nela. Todo o segredo estava em certos objetos que eram inseridos nos topos de latão. Na foto só dá para ver os cabos de ferro desses objetos. Então, que objetos são esses? É aquele mesmo modelador de cachos.
só que de um tipo um pouco diferente. Se este for realmente um item autêntico de antiguidade, então o segredo desses objetos inseridos perde o sentido. Esses objetos eram, por sua vez, recipientes com alguma substância líquida. Se imaginarmos o aparelho virado com o bico para baixo, mudarmos um pouco a construção desse recipiente de algo líquido e colocarmos um cabo, teremos um ferro de passar de verdade. Isso também é uma espécie de lamparina, só que da energia do passado. Estes são ferros de passar reais do início do século XIX, se acreditarmos no site do leilão. O princípio de funcionamento deles, obviamente, ninguém explica de jeito nenhum. O segredo dos ferros de passar estava em suas bases sobre uma mesa de ferro. Deixando-o ali por um tempo, aquecia até a temperatura necessária. Depois era só usar de acordo com a finalidade. Depois esses ferros foram substituídos pelos ferros a carvão, que precisavam ser balançados para aquecer. Isso foi registrado em um antigo cinejornal. A revolução científico-tecnológica também aconteceu naquela época. Aqui está outro exemplo interessante. Schwetz. Isso nada mais é do que uma pistola de luz de impacto do próprio Georg III, modelo original, 1780. Se isso era um souvenir ou uma metralhadora de verdade, um blaster, nunca saberemos. O objeto mais interessante está ausente. Mas não está descartado que Georg III tenha atirado com essa pistola com algum tipo de raio-x, prendendo seu Axelband a alguma tenda de ferro. Em exercícios militares, onde se condensava a eletricidade atmosférica, a energia do passado, graças aos historiadores, está quase totalmente envolta em mistério. Como tudo isso conseguia ser criado por pessoas comuns, que não tinham títulos académicos nem equipamentos científicos avançados, aparentemente de alguma forma conseguiam, e a resposta aqui também não será do campo das matérias superiores. As pessoas comuns conheciam as leis do comportamento daqueles elementos que geravam todas essas manifestações energéticas, e que agora parecem nem existir mais, e as leis do comportamento desses mesmos elementos não eram nada mais difíceis do que as leis de Ohm. Aqui está mais um brilhando. Vamos prestar atenção à sua parte contornada, sua geometria, ao que tudo indica, é determinada por alguma das leis de comportamento daqueles mesmos elementos. Ela se repete em grande parte em vários objetos antigos de diferentes escalas, desde os pequenos até os muito grandes. Um detalhe semelhante pode ser encontrado não apenas em relógios antigos, mas também em camas, cadeiras, instrumentos musicais e até mesmo em campainhas de porta, feitos antes da primeira metade do século XIX. Mas se no ferro de passar ela servia para concentrar o calor, que papel ela desempenhava? Naqueles relógios, por exemplo, também algo era acumulado, mas claramente não era calor. É evidente que neste caso era acumulado algum outro tipo de energia manifesta, talvez, e muito provavelmente, neste caso era acumulada, por assim dizer, energia magnética, que hoje é mais conhecida como magnetismo. Aparentemente, o ser humano não reconhece essa matéria com seus órgãos sensoriais. Mas as pessoas daquela época e as de agora, em sua constituição interna, não diferiam em nada e isso está comprovado. Nenhum salto evolutivo no desenvolvimento humano ocorreu nos últimos 200 anos. Portanto, o órgão sensorial que reagia ao magnetismo no ser humano está presente em perfeito estado de saúde. E agora, um dispositivo simples que acumulava energias desse tipo, de forma análoga às esferas de Leite para energia luminosa, foi completamente perdido. Atualmente, há muitos trabalhos científicos e nem tão científicos assim na internet sobre a existência do campo magnético escalar, e isso não é nenhum mito. No centro desta composição arquitetônica, em alguma das catedrais, podemos ver um detalhe semelhante, só que em uma forma muito ampliada. É claro que depois de certa revolução, os verdadeiros vasos desapareceram completamente dessa construção. Na verdade, eles desapareceram da grande maioria desses detalhes arquitetônicos em todo o mundo, sendo substituídos por vasos cenográficos e estátuas, ou até mesmo deixando apenas o espaço vazio. Se imaginarmos mentalmente a remoção das ligações metálicas desta parte da catedral e colocarmos ali os mesmos vasos em vez dos querubins e do objeto estranho no centro, teremos novamente um candelabro. Vamos olhar novamente para a foto do ferro de passar. A questão sobre o que estava no nicho são detalhes arquitetônicos. Antes, em vez da estátua, havia sinos dos lados, o que em geral é compreensível. Eles atraíam a atenção das pessoas com um sinal acústico, e neste nicho havia algo mais grandioso. Se ali havia um enorme projetor, então na praça em frente a esse prédio sempre era claro, como durante o dia. Se alguém já esteve em Milão e prestou atenção nas nichos dentro da estátua,
Ali colocavam um machado de mesa tão grande que em alguns lugares tiveram que serrar parte do nicho. Na aparência original, detalhes arquitetônicos semelhantes sempre continham vasos de forma parecida com a foto. O que havia nelas? A mesma coisa que há nos ferros de frisar, nos pesos dos samovares, nos pingentes, nos lustres. Lá havia uma substância que causava indignação em todas aquelas forças desconhecidas que o Sr. Korff sabia controlar habilmente em seu tempo, conectando sua bobina às ligações metálicas de edifícios semelhantes. Essa é a mesma bateria que não aparece em nenhum desenho, e o resultado dessa agitação eram manifestações energéticas. Neste caso, de acordo com a foto, graças aos vasos, a placa localizada na fachada da casa, bem embaixo deles, estava acesa. Isso também era uma fonte de luz, e não apenas a placa estava acesa, mas todos os aparelhos de iluminação dentro do prédio. E além deles, aqueciam tanto os ferros de passar quanto as lareiras que eram destinadas a isso. Será que tudo isso foi planejado por pessoas comuns com meios improvisados, sem terem títulos acadêmicos? É óbvio que as pessoas antes dessa tal revolução misteriosa não complicavam a vida e não sobrecarregavam a mente com informações desnecessárias. Todos os elementos mencionados acima, com os quais eles alcançavam tais milagres, eram bem conhecidos por eles, mas de que forma os representavam e como os classificavam, isso agora nos é completamente desconhecido. Do que temos agora, só existe a tabela periódica dos elementos químicos, é claro, e nela atualmente não há absolutamente nenhuma indicação desses elementos. Há debates sobre o fato de que, até recentemente, a tabela periódica moderna foi de certa forma reduzida, com alguns elementos sumindo dela. Aqueles mesmos elementos químicos de interação, que agora aceitamos como sendo justamente esses elementos. Bom, já que começamos essa festa, vamos fazer um pequeno trabalho criativo e tentar recriar esses elementos químicos, ou melhor, criá-los naturalmente. Convencionalmente, usando a simbologia de um jogo de tabuleiro conhecido, obtemos sob o número 0 newtonium e sob o número 1, antes do hidrogênio, corônium. Aliás, dominós desse tipo com 8 valores eram usados no século XIX nos mesmos leilões de antiguidades. Existem muitos conjuntos de dominó semelhantes, que por alguma razão, devido a essa característica, são chamados de militares. Fico com uma vaga suspeita de que nos quartéis desses exércitos não só jogavam dominó, mas também faziam algo mais com ele, junto com mapas e curvímetros. Suponhamos que todos os nossos elementos sejam criados por elementos químicos dispostos em ordem de sua atividade de acordo com a tabela periódica. À esquerda está o elemento mais inativo e mais leve, que não participa de reações químicas. À direita, o elemento mais pesado e ativo. Suponhamos que para esse papel o mais adequado seja uma substância chamada calórico. Na combustão de hidrocarbonetos, ele é substituído pelo oxigênio e liberado, indicando que participa de reações químicas. Em algum lugar nas profundezas da Terra, sob certas condições, provavelmente está presente aquele mesmo elétron nessa mesma série. Não é à toa que em quase todas as definições oficiais de acumulador ácido ele participa das reações quase como um elemento químico independente. E em algum lugar, provavelmente ao lado dele, à esquerda, estão presentes o svetorod, o magnitorod e outros rod, sobre os quais só podemos especular. Naturalmente, suas propriedades mudam à medida que o peso diminui, eles perdem a capacidade de participar de reações, seu potencial energético diminui. O ser humano é capaz de perceber parte deles pelos órgãos dos sentidos, mas outra parte não. Suponhamos que todas essas substâncias estejam dissolvidas em igual medida no espaço ao redor, e sua quantidade total em um volume elementar seja constante. Na verdade, como a soma dos pontos em um conjunto de dominó. Isso até mesmo existe no vácuo daquele tubo. Cada uma dessas substâncias pode interagir mecanicamente uma com a outra. Por exemplo, o aumento da concentração de uma substância em movimento desloca a substância com um número mais alto e vice-versa. E assim, com o movimento direcionado dessas substâncias em materiais com diferentes condições de permeabilidade, a concentração de algumas substâncias diminui, enquanto outras, ao contrário, são reabastecidas de fora. Ou seja, essa é a mesma energia radiante nas tubulações radiantes, tubos de Geisler. E tudo isso já era conhecido há muito tempo. E aqui está o reabastecimento de certas substâncias realizado ciclicamente. Isso causa uma manifestação energética, isso é, aquecimento, iluminação e assim por diante, que é exatamente o que observamos em uma construção como as VTEDs. Assim, ao mudar o equilíbrio mútuo dessas substâncias em meios com diferentes propriedades, temos o reabastecimento de substâncias individuais no mesmo volume devido à penetração externa.
Por exemplo, devido à mudança na concentração de elétrons no reostato, por causa de sua resistência mais alta em relação aos fios, começa a entrar calor nele de fora. E é a interação de cada par de substâncias que está representada nessas peças de dominó. Provavelmente qualquer circuito elétrico, mesmo de um só fio, pode ser representado como um circuito fechado feito de peças de dominó. E não só imaginar, mas também modelar, que era exatamente o que os mestres daquela época faziam, sem ter equações diferenciais de 4 andares nem títulos de professor. Existem conjuntos de dominó com pontos e também direções, o que não é por acaso. Dominando os segredos esquecidos desse jogo, eles podiam montar absolutamente qualquer circuito elétrico, claro, sabendo a qual material e nó corresponde determinada peça de dominó. Bem, e um pouco mais complicado no dominó será representar o acúmulo de luz em uma lâmpada incandescente usando um plug. Avramenko, que conclusão podemos tirar disso? Muito provavelmente, hoje a energia atmosférica não funciona não porque as condições climáticas mudaram, mas porque as leis científicas fundamentais foram substituídas. Da ciência natural foi removido o éter, as substâncias e várias forças que participam dos processos mundiais. Foi formada uma compreensão incorreta da base da matéria e da eletricidade, e os aparelhos modernos medem os parâmetros errados. Bem, e como consequência, nessas condições é completamente impossível repetir os processos que eram utilizados há cerca de 100 anos atrás. As legendas foram criadas por mim.